Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti, e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze, e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão, e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Amém? Pai, fala ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra, que esta palavra tenha um impacto, Senhor, na vida de cada um, que possamos dar ouvidos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Isaías, ele traz esta profecia, Isaías, ele está trazendo uma palavra de consolo, perceptivelmente, no texto. Acontece que o povo de Deus havia o desobedecido, e por causa dessa desobediência, dentre várias que o povo causou, algumas delas fizeram a taça do cálice da paciência do Senhor transbordar. Dentre elas, ali Jeremias vai acusar a corrupção dos sacerdotes, vai acusar também sobre o afastamento da palavra, assim como vai acusar que eles estavam cometendo idolatria. E essas atitudes perante o Senhor são abomináveis. E isso faz com que Deus não somente permita, mas conduza eles a um cativeiro. Jeremias, inclusive, vai profetizar e dizer: olha, vocês vão para o cativeiro 70 anos. Têm desobedecido ao Senhor, têm descumprido os seus princípios e propósitos. Então Deus os conduz. E nós temos que entender que sempre que Deus conduz o povo ao cativeiro, não é simplesmente para fazer sofrer. Deus está aplicando aqui uma correção, porque Ele ama aquele que corrige. A Bíblia diz que Ele açoita todo aquele que recebe por filho. Esse açoite, essa correção, é para que haja em nós uma reflexão, uma análise, e deixemos de fazer aquilo que outrora estávamos fazendo. Quando esse povo ele vai cativo, Deus ele levanta um outro profeta chamado Ezequiel. Ezequiel ele é um profeta que ele é levantado por Deus no meio do cativeiro. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1, que o próprio Ezequiel ele vai declarar: estava eu no rio Quebar, e a mão do Senhor veio sobre mim. E Deus levanta Ezequiel para trazer uma palavra de consolo, de restauração, de força para aquele povo que estava agora sofrendo as consequências das suas atitudes. E vale destacar que Deus sempre levanta alguém com uma voz de consolo em meio às dificuldades, em meio às desesperanças, em meio aos sofrimentos. Deus sempre vai levantar alguém para trazer consolo. A grande questão aqui é que o versículo que você leu, de Isaías 45, é uma profecia que ela acontece, é uma profecia real,
É uma profecia de consolo. Deus vai quebrar as portas, Deus vai na frente, Deus vai aplanar os montes, Deus vai dar tesouros. Porém, esta profecia, ela é uma profecia que ela é dada há 700 anos antes de Cristo, ou seja, 150 anos antes do povo passar pela tribulação do cativeiro. Ezequiel, quando ele é levantado por Deus, ele está no cativeiro. Então Deus traz consolo. Mas quando Isaías traz esta palavra de consolo, Isaías está falando ela, o povo nem imaginava, nem ia desobedecer a Deus, quanto mais ir para cativeiro. A Babilônia não era ainda nem potência, eram os assírios. Quer dizer que neste cenário, antes do povo sequer imaginar ir para o cativeiro, Deus já tinha dado uma palavra de vitória para eles. Por quê, pastor? Porque antes que o problema sequer chegue, Deus já vem e traz a provisão para a resolução do problema que nós estamos passando. Porque o nosso Deus, querido, Ele antecipa. Enquanto você hoje olha para o momento e para a circunstância e pensa que a situação se instalou agora, Deus já atrás, já declarou a provisão do milagre que vai acontecer para te tirar dessa circunstância, para te tirar do problema, para resolver as soluções familiares, de conflitos relacionais, de conjugais, filho, pai, mãe, irmão. Antes do problema vir, Deus já declarou a vitória que viria sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua vida e sobre o teu trabalho. Porque é esse o Deus que nós servimos. Quando Isaías vai escrever 150 anos antes, é Deus dizendo: eu estou vendo o futuro. E como eu estou vendo o futuro, eu sei do livramento que eles vão precisar daqui a 150 anos. Você vai perceber que Ciro, o pai de Ciro, nem nascido era ainda. Quanto mais Ciro, porque a profecia é para Ciro. Só que tem um detalhe: Ciro é ímpio. Por quê? Porque ele é rei de um povo persa, um povo ímpio, não era o povo de Deus. E o Senhor diz: olha, Ciro, meu ungido. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo: Ciro é o meu servo. Por que ele é servo de Deus? Porque ele vai cumprir o propósito que eu estabeleci. Mas ele não é servo, ele não é cristão, ele não é judeu, para melhor entender. Mas Deus está dizendo: não importa se ele é judeu, não importa se ele é ímpio, importa que os meus propósitos, eles vão ser cumpridos através da vida dele, porque quem está no controle da história sou eu, o Senhor, e não as circunstâncias. É por isso que você não deve se abalar pelo que acontece hoje. Ah, pastor, olha o Brasil como está, olha o mundo como está, olha a sociedade como está. Calma, porque Deus, Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. E mesmo aqueles que você pensa que estão agindo em mal, em detrimento negativo para a nossa nação, para o nosso país, para a nossa família, saiba que Deus está no controle dessa circunstância. Então Ele vai dizer: olha, Ciro, eu te chamei pelo nome. Você vai cumprir os meus desígnios. O que é que Ciro vai fazer? Ciro, daqui a 150 anos, ele vai ser aquele que vai ser usado por Deus para trazer o povo daquele cativo de 70 anos que eles estão passando. E a promessa de Deus, através de Isaías para eles é: eu tenho algo para dizer para vocês. O quê? Primeiro, eu irei adiante de vocês. Pastor, como é que funciona isso? Nós temos que entender algo, querido. Deus, Ele é onisciente. E Ele é um Deus que Ele vai à nossa frente. Quando nós olhamos para João capítulo de número 6, nós vamos perceber que Jesus, Ele desce, vai para o mar da Galileia,
com a intenção de andar com os seus discípulos. E quando ele atravessa e está com Filipe ao lado, ele olha, a Bíblia diz, e erguendo os olhos, ele viu uma grande multidão. Filipe, descobriram a gente, está vindo uma grande multidão aí. Então, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para todo esse povo? Filipe dá uma resposta tímida, não sabe o que fazer, mas a Bíblia diz, fazia isto ele, para o experimentar, pois bem sabia ele o que iria fazer. Sabe o que Deus está falando para nós? Fica tranquilo, porque antes da tribulação, eu já sei como é que eu vou solucionar, como é que eu vou restaurar, como é que eu vou trazer, como é que eu vou resolver, porque eu sou o Senhor. Por que o Senhor me pergunta? Para você perceber como é que você está, como está a sua confiança em mim, como está o teu desejo por mim, como é que a tua confiabilidade está em mim. Jesus Cristo, ele segue o mesmo padrão de Deus. A providência, ela antecede o problema. Quando Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele quer dizer? O mesmo Deus que profetizou que através de Ciro o povo seria liberto, o mesmo Deus que sabia que ia multiplicar os pães e peixes, é o mesmo Deus que já sabe o que é que você está precisando e o que Ele vai te entregar hoje neste lugar, porque Ele antecede o problema. E sabe, querido, nós olhamos na Bíblia esse padrão de comportamento da atuação de Deus. Por quê, pastor? Porque antes que Isaac fosse sacrificado, Deus já tinha o cordeiro. Antes que uma gota da água viesse à terra, a arca já estava pronta e preparada. Quando José é levado preso no Egito, Deus já estava dizendo pela própria boca dele, vocês pensaram que eram mal, mas Deus transformou em bem, porque Deus já sabia da fome que iria acontecer, e como Ele já sabia da fome que iria acontecer, Ele fez com que vocês pudessem me vender, para que eu estivesse aqui hoje, e pudesse solucionar os problemas da fome de todo o Egito. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente, Deus se antecipa, ninguém pega Deus de surpresa. Então você precisa ter fé, querido, nesse momento e nesta noite, para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para um rei chamado Josafá, nós vamos perceber que o exército de Judá está indo em encontro a 3 exércitos: os amonitas, os moabitas e os edomitas. Josafá, a Bíblia vai dizer que ele fica com medo. Então o que é que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor Jesus. Enquanto ele vai buscar o Senhor Jesus, tem um profeta chamado Jaaziel, e o profeta vai chamar o povo e vai declarar assim: não temas e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Por quê? Porque a peleja é minha e não de vocês. Eu, Senhor, vou pelejar por vocês. E sabe o que é interessante? Deus dá uma resposta: nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Não, fiquem de pé e apenas vocês vão observar aquilo que eu vou fazer. Tem pelejas, querido, que você vai ter que pelejar, que você vai ter que batalhar, mas tem pelejas que o Senhor está dizendo: deixa comigo, porque eu sei o que é que eu vou fazer, eu sei a porta que eu vou abrir, eu sei a circunstância que precisa ser resolvida. A situação é minha, a responsabilidade é minha, apenas observe o milagre que eu vou realizar. E aí tem uma estratégia. Josafá, na estratégia, tendo tomado o conselho, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? O Senhor, ele vai dizer assim: ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem majestade santa, majestade santa, majestade santa. Ele diz: olha, louvem, comecem a louvar. Por quê? Porque enquanto vocês estão louvando, a Bíblia diz que os 3 inimigos que Josafá ia enfrentar, eles começam a ficar desbaratinados, e eles lutam entre si, e quando o povo de Deus chega lá, eles já estão todos destruídos. Sabe por quê? Porque
porque Deus vai na frente guerrear as tuas batalhas, querido. Mas você tem que glorificar, você tem que louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, porque enquanto você está aqui, Deus está lá lutando as tuas guerras lá fora. Enquanto você está aqui batalhando, o Senhor Jesus vai te dar vitória. E o mesmo Deus que protege e vai à frente é o mesmo Deus que protege a retaguarda. Porque a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo de número 14: então o anjo do Senhor que ia diante de Israel foi para trás deles. Por quê? Eles saem do Egito libertos, só que eles dão de frente com o mar vermelho. O mar está fechado, atrás vem o exército de Faraó, nos lados só tem deserto, não tem saída. O anjo do Senhor que ia à frente abriu o mar, depois foi para trás para proteger dos inimigos de Faraó. Por quê? Porque o mesmo Deus que vai abrindo o caminho, querido, Ele vai protegendo a tua retaguarda, Ele vai te guardando, Ele vai te blindando. Fica tranquilo que o nosso Deus, Ele é perfeito. E sabe o que a Bíblia vai dizer? E a nuvem era escura para aqueles quem? Aqueles que estavam atrás, mas para estes iluminava o caminho. O mesmo Deus que clareia o teu caminho, escurece a visão do inimigo, e Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te blindar. Fica tranquilo que o mal não vai tocar na tua casa, o mal não vai tocar na tua família, o mal não vai tocar no teu filho, no teu esposo, na tua esposa. Ei, pode ficar tranquilo que o Senhor Jesus está protegendo a retaguarda. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele confunde o inimigo, Ele protege a retaguarda. A Bíblia vai mostrar para nós ali em Juízes 7, que Gideão, ele tinha uma guerra para enfrentar, e ele tinha um exército de 32 mil soldados. Então Deus disse: não, Gideão, tira os medrosos. Saiu 20, ficou só 10, saiu 12, perdão, saiu 20, ficou 12, ficaram só 10, mais ou menos, acredito que é isso, 10 mil. Deus disse: ainda não, diminui, faz o teste no lago, faz o teste na beira do riacho, e ficaram só 300. Por que, pastor, Deus tirou 32 mil para 300? Para que nós pudéssemos observar que essa vitória que está prestes a acontecer, ela não vem da mão do homem, ela não vem da força do braço, mas ela vem do Senhor Jesus. Para que você não diga que foi a tua capacidade, a tua inteligência, os meios, a forma. Não, você saberá que foi Deus quem te deu esta vitória. E aí Gideão vem com uma estratégia: tenho só 300, qual é a estratégia? Grupo de 3, 100, 100 e 100, em cima dos montes. E o exército estava lá embaixo. Pega um vaso de barro, põe uma tocha dentro do vaso, acesa, pastor Veras. Chega lá e grita pelo Senhor e por Gideão. Quando eles quebram o barro, a Bíblia diz que o exército acordou desesperado. Começaram a lutar contra si. E então todos foram destruídos. Sabe por quê? Deus está dizendo: tem guerras que você vai batalhar, mas tem guerras que é minha. Fica tranquilo. O Senhor está dizendo: eu vou à tua frente. Quando você chegar no campo de batalha, o inimigo já estará derrotado. Mas fortifica a tua fé, meu irmão. O Senhor Jesus nesta noite quer fortalecer a tua fé, a tua confiança nele, para que você possa olhar para ele e você saiba que o Senhor, ele é Deus. Isaías 45 ainda, ele vai dizer depois assim: quebrarei as portas de bronze
e eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. O que acontece é que Deus está vendo a Babilônia futura ia ser a maior potência do mundo. Eles constroem uma cidade praticamente impenetrável, humanamente falando. Essa cidade, ela era impossível de entrar. Só que o que Deus vai dizer por meio de Ciro, por meio de Isaías para Ciro? Deus vai dizer: eu vou quebrar as portas de bronze da Babilônia. Mas só que tem um detalhe, querido. Babilônia tinha mais ou menos 80 quilômetros a sua circunferência. E entre esses 80 quilômetros tinham portas para proteger, entrar e sair, mas principalmente também para proteger. E essas portas eram de bronze e dentro tinha um trinco de ferro. Mas não era um trinco desses da nossa porta. Era um trinco, querido, quase do tamanho desse púlpito. Porque os muros, eles tinham uma extensão de 20 metros. 20 metros. Então essas portas eram portas firmes. E tinha só 100 portas dessa de bronze. Então Deus olha para eles e diz assim, porque esse povo ia estar cativo dentro dessa cidade. E esse povo podia olhar e pensar assim, não tem como sair daqui. Olha o tamanho dos muros. Olha a espessura do muro. A porta que tem para sair, ela é de bronze. Ainda tem um trinco de ferro. Aí Deus está dizendo para eles, fiquem tranquilos, porque eu quebro as portas de bronze, eu quebro os trincos de ferro. Sou eu que vou quebrar aquilo que você está pensando que jamais será quebrado, aquilo que é indestrutível, aquilo que jamais alguém possa pensar que irá romper. Eu, Senhor, tenho o poder de romper. Pastor, o que é isso? Deus quebra, querido, as prisões emocionais. Deus quebra as prisões espirituais que muitas vezes você está enfrentando na tua família, na tua casa, no teu relacionamento, na relação de um pai, um filho e um pai. A Bíblia vai demonstrar que Deus, Ele quebra as portas da falta de diálogo. Porque às vezes essas trancas, essas portas, são os diálogos que não acontecem. E eles se levantam. E tem portas de ressentimento erguidas. Tem feridas que estão erguidas. Tem pessoa nesta noite aqui que está com um sentimento ferido. E essa porta, ela está de pé. O trauma, aquele trauma escondido que você não conta para ninguém, mas não sai do teu coração, essa porta ainda está erguida. Mas o Senhor Jesus diz para você, eu vou quebrar esta porta hoje. Eu vou quebrar o trinco, não importa se ela está reforçada, não importa há quanto tempo você tem alimentado isso, o Senhor vai quebrar o ressentimento, o trauma, os pecados, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que impede o perdão, tudo aquilo que impede a falta de pedir perdão. O Senhor Jesus nesta noite vai estar quebrando, querido, aonde há frieza, aonde há adultério, aonde há pecado, aonde há ressentimento, o Senhor Jesus Cristo, Ele irá quebrar aquilo que parece que nenhuma chave vai quebrar. Ele tem o poder para abrir todas as portas e chaves, o Senhor Deus. Deus está dizendo, eu vou à frente. Eu quebro as portas. Eu quebro os trincos. Tem pessoas que estão com circunstâncias há 10, 20, 30 anos trancadas. Aquilo está guardado no coração. Mas um culto como esse, Deus pode romper isso. Uma oração sincera, Deus pode romper. Um caminhar para o altar, entregando a vida para Jesus, pode ser suficiente para Ele quebrar todas as barreiras que se levantam. Um louvor sincero de adoração pode ser o meio pelo qual o Senhor vai quebrar essa barreira hoje aqui, querido. A Bíblia diz que quando Pedro ele está preso, em Atos capítulo de número 12, o povo está orando. Daqui a pouco as cadeias se quebram, as correntes se abrem. E a Bíblia diz que quando Pedro ia saindo da cidade, as portas simplesmente se abriram.
do nada, as portas se abrem. Ele ia caminhando, a porta abre. Deus está dizendo para nós: eu posso abrir a porta. Por quê, pastor? Porque Ele está dentro, do lado de dentro da porta. Ele sabe exatamente o estado emocional do teu coração hoje. Ele sabe exatamente o estado emocional, como está o teu espiritual. Por quê? Porque Ele está do lado de dentro. Ninguém tem o poder de impedir quando Ele quer agir. Não importa quantos cadeados você coloque, não importa quantos ferrolhos, não importa quantos muros, não importa quantas portas, quando Deus quer agir, as portas se abrem sozinhas, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor e Ele é poderoso, querido. Ainda em Isaías capítulo 45, Ele vai dizer algo: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Em outra versão ou outras versões, Ele vai dizer: eu vou aplainar os montes. Porque naquele tempo, quando um rei queria ir de uma cidade para outra, os vales eram elevados e os montes aplainados, para que ficasse um caminho para que ele pudesse passar. Retiravam as pedras do caminho e retiravam-se os problemas, ou aqueles pequenos empecilhos. Quando ele declara: eu vou alinhar, eu vou aplainar os montes, a palavra e a história nos mostram que esse aplainar é o caminho para quem? Para ele passar. Porque ninguém pode impedir quando o rei quer chegar a algum lugar. E ninguém vai impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Existem percalços no meio do conflito familiar que você tem vivido, e o Senhor vai tirar essa pedra hoje do caminho. Existem lugares que estão adiante de você que são grandes, parece uma muralha, não tem problema. Ele vai aplanar os montes, Ele vai rebaixar o monte, Ele vai humilhar o monte, para que você possa passar, e o caminho vai estar totalmente limpo, porque Ele vai endireitar, Ele vai corrigir tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que precisa ser aplanado. Ele diz: eu vou. Porque, queridos, existem obstáculos que impedem a harmonia da convivência familiar. E esses obstáculos eu poderia elencar vários aqui, mas você sabe exatamente que obstáculo é esse. Você sabe qual é o obstáculo que tem te impedido de um relacionamento mais feliz, de uma vida mais feliz, de uma família mais feliz, de um relacionamento conjugal mais feliz, de um relacionamento até com Deus mais feliz. A Bíblia vai mostrar para nós a história de um governador chamado Zorobabel. Zorobabel, ele era governador de Judá. E ele é instituído a reconstruir, a missão dele era reconstruir a cidade e o templo. Ele chega lá e não consegue. A Bíblia vai dizer que ele fica frustrado, cabisbaixo. Passam-se 15 anos e ele nada consegue fazer. Deus então vai encorajar um profeta e vai dizer para ele: olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo, pastor? Não adianta agora fazer força, não adianta brigar, não adianta tentar fazer confusão. Não é isso que vai te dar vitória, mas é pelo Espírito de Deus que você vai ter vitória nesse ambiente que os montes estão elevados. E sabe o que a Bíblia diz? Que os montes que impediam Zorobabel de passar, eles seriam rebaixados. Por quê? Por causa do Espírito do Senhor.
Às vezes você já lutou, já fez força, já tentou, já batalhou, já foi para o lado esquerdo e direito, já brigou, já fez de tudo, não deu certo. Mas o Senhor está dizendo: não é pela tua força, não é pela tua violência, mas é pelo meu Espírito. Quem és tu, monte? Tu vais ser rebaixado, porque eu sou o Senhor, é eu que vou aplanar esse caminho, e você vai ver as bênçãos que o Senhor fará na tua vida, querido. Fique de pé. Ele vai dizer: eu, versículo posterior, se não me engano é o 3 ou 4. Ele vai dizer assim: 3: eu te darei tesouros da escuridão. Pastor, como é que é isso de tesouros da escuridão? Porque a gente entende que se a linguagem da Bíblia traz esse teor de escuridão, é algo ruim. Mas diz: não, é da escuridão que eu vou te dar tesouros. Eu vou até abrir um parênteses aqui para falar algo que nem está na mensagem. Quando Deus institui a oração, não institui, mas diz para Moisés: olha, Moisés, eu quero habitar no meio desse povo, e você vai ter que fazer algumas coisas, dentre elas você vai ter que fazer um incenso. Esse incenso, um dos itens dele era a estoraque. A estoraque, ela é amarga e forte. Tem ela é fede. E esse incenso era para acender e subir a Deus. Por que esse incenso ia feder? Incenso representa a oração. E tem vezes na sua vida que você está em uma circunstância que não é fácil, que a tua oração sobe como a estoraque. Ela sobe difícil. O coração está amargo, sentimento não está fluindo. Deus está dizendo aqui para ele assim: eu vou te dar tesouros escondidos. Eles vêm da escuridão. Por que eles vêm da escuridão? Porque é desses momentos mais difíceis que você está passando que o Senhor vai te dar as maiores vitórias, e você vai perceber que Ele é o Senhor Jesus. Os cientistas dizem, querido, que o dia fica mais próximo do amanhecer, perto do momento mais escuro. O que é isso, pastor? É que nos momentos mais difíceis que eu estou passando, significa que daqui a pouco o dia já está clareando. Fica tranquilo, fica calmo. Está doendo, está difícil, mas existe um Deus que Ele recebe oração, existe um Deus que Ele recebe louvor. E se o teu coração está assim nesta noite, eu quero que você coloque a mão no teu coração agora, e você vai orar a Cristo. Curve a sua cabeça e ore. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Esse lugar de sofrimento não é para você. Fica tranquila. Ei! Basta somente esperar. O que? O que Deus irá fazer. Só quem crê vai levantar a mão e dizer: quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Declare. Louve ao Senhor, querido. Chore diante da presença do Senhor. Aleluia. O teu louvor hoje vai invadir os céus. Virá a resposta do Senhor. Olha, Deus
Deus vai na frente abrindo. Ele vai, Ele quebra as correntes, Ele tira os espinhos, em nome de Jesus. Contigo lutar, Ele abre